Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje gostaríamos de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje eu gostaria de falar em Romanos 3, a partir do versículo 21, que diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunha a lei. Os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crêem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, e pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído baseado em que o princípio da obediência da lei, não mais o princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulando então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confiamos a lei. Então, todos pecaram e destituídos foram a glória de Deus, né? Então, todo homem, ele era pecador, né, vamos dizer assim, e Cristo veio para redimir o pecado da humanidade. Hoje, o pecado que existe, vamos dizer, é o pecado da carne mesmo, mas não o pecado mais da lei, que era 613 lei de Moisés. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se você ler lá em Gálatas 3, 10, você vai ver que ele nos resgatou da maldição da lei. E hoje temos vida. E temos vida em abundância em Cristo Jesus, porque ele nos salvou, ele nos tirou de um charco terrível de lama, aonde estávamos afundados pelo pecado, pela transgressão. Então fomos justificados pela fé, pois ele diz: o justo viverá pela fé. Então somos da fé e não da lei. Quem praticava a lei viveria pelo aquilo que praticava, mas geralmente nem todos conseguiam praticar a lei de uma forma certa, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, porque a lei não conseguia salvar o homem, né? Trazer salvação. Então Jesus veio, cumpriu a lei e foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele cumpriu a lei e nos livrou da maldição da lei. Quando você lê Colossenses 2,14, diz que a cédula que era contrária a nós foi clavada na cruz. Quer dizer, aquela dívida que a gente tinha foi cravada na cruz. Então Cristo, quando morreu, ele levou todos os nossos pecados e nossas transgressões e cravou na cruz, pois tínhamos inimizade com Deus, né? Então, quando Jesus chega, né, à idade dele, ele fala para os discípulos dele pregar somente as ovelhas de Israel. E aí os discípulos começam a pregar só as ovelhas de Israel. E Paulo começa a pregar ao gentio. Paulo chega a dizer em Colossenses 1,23 que ele pregou o evangelho a toda a criatura, pois aquele povo que necessitava ouvir, ouviu a palavra de Deus, ouviu o evangelho a toda a criatura. Então, teve o evangelho da circuncisão que Pedro pregou, né? Pedro e seus discípulos, que foi para o povo judeu, e da incircuncisão que foi Paulo, ao ponto de Paulo chamar a atenção de Pedro e dizer: Pedro, você vive como um gentio e quer que o povo viva como judeu. Então ele demonstrou Pedro, chamou a atenção de Pedro sobre essa questão. Então por isso que hoje vivemos a lei e a graça. Existe a lei e a graça, sabe?
Então houve um período da lei e um período da graça ao qual nós estamos, né? Como você lê em Hebreus quando diz, Deus tendo falado de muitas maneiras, falou pelo Pai, pelo Filho e hoje nos fala pelo Espírito Santo. Por isso que você possa ter essa consciência sobre a justificação que Deus nos deu, que é a justificação pela fé. Por isso, peço a você que gostou desse vídeo, você que tem nos acompanhado, não deixe de clicar em gostei, compartilhar o vídeo, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pois toda vez que entrarmos aqui, você será notificado. Valeu, um abraço.